Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. 14, 16. Esse é o contexto que nós temos aqui, é o contexto do último discurso de Jesus nas suas últimas horas de vida, né? Começa já no capítulo 13, quando ele está reunido à mesa com seus discípulos. No capítulo 14, verso 16, a Bíblia nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Também o capítulo 7, no mesmo Evangelho de João. Versículo 37. No último dia da festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E eu gostaria de também lembrar os irmãos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, verso 17. Apocalipse 22, 17. Nos diz assim: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém, irmãos? Nós, como todos, a maioria sabe, nós estamos dando uma volta panorâmica nos assuntos essenciais da nossa fé. Então, nós já falamos sobre a Escritura, nós falamos sobre a Trindade, nós falamos sobre a encarnação, nós falamos sobre a obra expiatória de Cristo, nós falamos sobre a ressurreição, sobre a ascensão, e agora nós estamos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E nas últimas semanas nós falamos, nas últimas 3 semanas, sobre isso. A primeira delas nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, o seu caráter pessoal. O que significa isso? Significa que ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Porque muitos dizem que o Espírito Santo é uma força, mas nós vimos pelas Escrituras que o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele é chamado de eu. Ele se refere a ele falando coisas próprias de um ser pessoal. Nós vimos várias passagens sobre isso. E na outra semana nós vimos sobre a divindade do Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que todos os atributos de Deus são atribuídos também a ele. Quais são os atributos de Deus? Deus é onipresente e o Espírito é onipresente, está em todos os lugares. Deus é onisciente, sabe todas as coisas, o Espírito é onisciente. O que mais, irmãos? Deus é todo-poderoso, o Espírito é o Espírito do Todo-Poderoso.
Deus é cheio de sabedoria, o Espírito é o Espírito de sabedoria. Deus é amor, é o Espírito de amor, o Espírito de santidade, o Espírito de temor. Tudo aquilo que é atribuído a Deus, o Espírito eterno, porque Deus é eterno, não tem princípio de dias, nem fim de existência. Assim também é o Espírito Santo. E na semana passada nós entramos na obra do Espírito Santo. Porque na Trindade, cada uma das pessoas tem um papel. E eles trabalham em perfeita harmonia como um só Deus. Quem lembra a palavrinha bem estranha que nós falamos aqui? Pericorese. Pericorese. São as relações interpessoais das pessoas da Trindade. Deus é um só. Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Subsiste em 3 pessoas distintas, porém um único Deus verdadeiro. Esse é o mistério da Trindade. E na semana passada nós começamos a falar da obra do Espírito Santo, porque cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem o seu trabalho no universo. E nós não estamos falando de filosofia aqui, amém, irmãos? Isso precisa ficar bem claro para nós. Nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de algo extremamente prático na nossa vida, extremamente prático na história do mundo. Deus sempre existiu e foi Ele do qual surgiram todas as coisas. Ele é o Pai de quem todas as coisas procedem. O Filho eterno de Deus, o papel dele nesta obra maravilhosa de Deus foi a nossa redenção na cruz. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados na cruz. E quando eu falo que Ele morreu pelos nossos pecados, significa que a nossa conta foi colocada sobre Ele. E por isso Deus nos pode perdoar. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma concepção de perdão muito equivocada. A nossa concepção de perdão é deixar para lá. E a verdadeira concepção de perdão é pagar o preço, para então perdoar. Então aquele que decide perdoar sempre tem um preço a pagar. Sempre tem uma conta a pagar para que possa então perdoar o outro. Isso é o verdadeiro perdão. Colocar um pano quente em cima não é perdão. Normalmente o que você esconde volta depois. Então Deus, e nós precisamos aprender com Deus sobre o perdão, não é? O perdão de Deus é que Ele deveria, pela sua justiça, cobrar aquilo que nós devíamos a Ele. E todos nós estamos cientes, e se você não estiver ciente disso, é só você ver a nossa pregação de domingo, não é? Que somos pessoas, que somos pecadores. E só por isso nós já devemos algo a Deus. Nós estamos em rebeldia contra Deus. E essa rebeldia contra Deus nos causa muitos males. Mas o Filho de Deus veio até nós e se tornou um homem no ventre de Maria por obra do Espírito. Caminhou 3 anos e meio nessa terra para conquistar coisas referentes à nossa justiça. Morreu na cruz por causa dos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados foram postos sobre Jesus Cristo e ressuscitou para que nós recebêssemos essa vida. E Pedro fala, depois que prega sobre Jesus Cristo, aqueles homens em Atos 2, quando eles perguntam para Pedro assim: que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Então, realmente, irmãos, o Espírito Santo é um presente para todos os que creem em Jesus. E ontem eu conversava com um amigo meu que é muito incrédulo
mas gosta muito de religião. Então ele gosta de estudar a teologia, gosta de ouvir falar sobre as coisas da Bíblia, mas sempre de um ponto de vista cético. Como se a Bíblia fosse um livro de histórias. E a Bíblia é muito mais do que isso, né? E é interessante porque muitas vezes nós podemos ser religiosos dessa forma, mas quando nós realmente começamos a compreender da parte de Deus o Evangelho, então aquilo já se torna uma experiência genuína dentro do nosso coração. Aí ninguém precisa dizer para você que Deus existe, porque a palavra de Deus diz que o próprio Espírito de Deus que veio morar dentro do seu coração dá testemunho dessa realidade. E o Espírito é um dom dado a nós. É um presente da parte de Deus para todos nós. Não é lindo isso, irmãos? E Ele está aí para nos auxiliar. Ele é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso advogado. Ele intercede por nós. Nós vamos ver várias coisas referentes à obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está disponível para todos aqueles que receberam a Cristo. E quando receberam a Cristo, receberam a dádiva que é ter o Espírito Santo. Paulo fala isso aos Gálatas, quando eles estavam se desviando da fé, querendo fazer coisas para ser salvos. Paulo fala para eles: recebestes o Espírito por algum trabalho que vocês fizeram ou pela pregação? Então, eu penso que da nossa parte, irmãos, deve haver uma dupla preocupação. Primeiro, se nós estamos anunciando essas boas novas às criaturas, né? Porque eu penso que a maioria das nossas dificuldades humanas surge do fato de que nós ignoramos a existência de um Deus Todo-Poderoso. E segundo, se nós, os que recebemos a Cristo, temos dado atenção à pessoa bendita do Espírito Santo, porque é uma pessoa bendita, louvado seja o seu nome, né? E que nós podemos receber o socorro dessa pessoa bendita. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Nós começamos semana passada, irmãos, mas infelizmente nós perdemos o nosso áudio de semana passada. Como tem muitos irmãos que não estiveram semana passada, nós vamos fazer uma leitura rápida desse material que está nas suas mãos, fazendo alguns comentários. Então, para os irmãos que estavam semana passada, se torna uma revisão. E para os irmãos que não estavam, se torna, para sua alegria, uma exposição completa, não é? Amém? Então, a obra do Espírito Santo. Nós vamos falar da missão terrena do Espírito Santo. Primeiro ponto ali. Um princípio semelhante ao da obra de Cristo. Assim como temos as biografias de Cristo, que começam em Belém e terminam no Monte das Oliveiras, fazendo distinção entre sua vida terrena e sua vida antes e depois da encarnação, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui. Todos nós aqui compreendemos bem que Cristo não veio a existir no ventre de Maria. Todos nós temos esse conhecimento que o Senhor Jesus não veio a existir, não veio a ser há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que Ele é um com Deus. E Ele estava com Deus antes da primeira matéria existir. E Ele é o agente da criação de Deus. Então, o Senhor Jesus não veio a existir no ventre de Maria. No ventre de Maria, Ele se tornou um homem. Ele se fez semelhante a nós. Por isso chama-se encarnação. Porque o Verbo eterno que estava com Deus antes de todas as coisas existirem, Deus de Deus, luz de luz, se tornou homem no ventre de Maria. E Ele se tornou homem por amor de nós. E esta é a encarnação do Verbo de Deus.
Isso você encontra lá em Filipenses 2, a partir do verso 5. Não é? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou não se apegou à sua condição divina. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de um servo. Isso prova que o Senhor Jesus já existia antes da encarnação. Por isso que, quando nós estudamos a vida de Jesus, nós estudamos os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vão relatar a vida de Jesus, desde o ventre de Maria, em Belém, até o Monte das Oliveiras, onde ele é elevado ao céu. Só que o Senhor Jesus não começou a existir no ventre de Maria, nem acabou sua existência no Monte das Oliveiras. Não é? Ele já existia antes de todas as coisas, e ele existe para todo sempre, como diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E que há um homem na glória, há um homem no céu com Deus. O Evangelho é uma coisa muito maravilhosa. E é vantajoso, irmãos, porque quando nós estudamos a obra de Cristo, nós separamos a biografia dele assim. Nós vamos estudar o tempo que ele existiu nessa terra e sua vida humana nessa terra. E da mesma forma é vantajoso, continuando o texto ali, para o nosso estudo, usarmos esse princípio para estudar a obra do Espírito, separando o seu ministério terreno do antes e o depois desta era da igreja. Qual é a era da igreja? A era da igreja é a era entre a descida do Espírito Santo, em Atos 2, até a segunda vinda de Cristo. Essa é a era da igreja. Mas o Espírito é eterno, então o Espírito já existia antes de Atos capítulo 2. Não é? Então você pode separar o seu estudo dessa maneira. Você pode estudar a obra do Espírito Santo desde a eternidade até a eternidade. Mas não é o nosso propósito agora. O nosso propósito é falar do ministério terreno dele. Porque um dia, como nós lemos em 7:37 em diante, de João, o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo. E quando diz que enviaria o Espírito Santo para morar entre nós. Então essa estadia do Espírito Santo nessa terra começa no livro de Atos, capítulo 2. E nós devemos estudar isso começando do Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Como Jesus veio ao mundo para cumprir um ministério terreno e, havendo-o cumprido, voltou para o Pai, assim também o Espírito. Esse é o ministério com início e fim definidos. Como Jesus Cristo foi prometido pelos profetas, assim também o Espírito foi prometido por Jesus. E nós lemos esses 2 textos, né, irmãos? 7:37 a 39 de João, o Senhor prometendo o Espírito. 14:16 e 17. Os irmãos podem guardar também os outros aqui. 15 de João, verso 26. E também o capítulo 16, do verso 7 ao verso 15. Um ministério com tempo definido. O Espírito Santo vem para um tempo definido. Quando diz assim, irmãos, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, nós precisamos entender essa expressão para sempre convosco. Para sempre convosco na sua Bíblia, na língua que ela foi escrita, no original grego, a expressão é eis ton aiona. Traduzindo literalmente, significa para este período de tempo. A palavra bem específica aqui é aiona, ou aion. Essa palavra significa um período de tempo determinado. E muitas pessoas traduzem ela por século. Porque 100 anos é um período de tempo determinado. Mas a Bíblia usa ela também para a eternidade, quando a expressão é pelos séculos dos séculos. Aion também pode ser traduzido por eternidade.
E também pode ser traduzido por era. Uma era é um período de tempo específico. E que período de tempo o Senhor está querendo nos dizer aqui? Ele está querendo dizer que o Espírito Santo estaria conosco para o tempo entre a primeira vinda de Cristo, no dia do Pentecostes, a primeira vinda do Espírito, aliás, a descida do Espírito, até a segunda vinda de Cristo. Isso nós já temos 2000 anos dessa história. Da primeira até a segunda vinda de Cristo, nós temos a expressão bíblica, os últimos dias. Né? Quando Pedro vai falar sobre aquela descida do Espírito, Deus cita a profecia de Joel, ele cita que nos últimos dias se derramaria o Espírito sobre toda a carne. E também em Hebreus 1:1 fala que nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nesse período chamado últimos dias. Esse é o tempo da era da igreja. E o Senhor prometeu o Espírito Santo para nós, nesse tempo da era da igreja, entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Amém, irmãos? E isso está de acordo com a promessa que o Senhor fez em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa expressão até a consumação do século se refere à mesma expressão. Até a consumação desta era. Muitos entendem errado isso, né, irmãos? Quando lê essa expressão em Mateus 24, por exemplo, aion, eles pensam que aquilo que está em Mateus 24 se cumpriu até o ano 70, plenamente. Normalmente, alguns comentaristas católicos e alguns comentaristas que a gente chama de uma linha preterista, que fala que tudo o que está descrito em Apocalipse já aconteceu, o que nós sabemos que é impossível, porque o Senhor Jesus não está conosco ainda, presente em corpo, então não aconteceu, não é? Por eles entenderem essa expressão errada, aion, como um século somente, então eles entendem que até o ano 70 tudo se cumpriu, naquela geração ainda de Jesus, naquela primeira geração. E que aquela terrível tribulação foi o tempo que Tito sitiou Jerusalém e destruiu Jerusalém no ano 70, num banho de sangue. Mas nós sabemos que não é assim, que a expressão bíblica até a consumação do século, ou estarei para sempre convosco, diz respeito a todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o tempo que o Espírito Santo estaria conosco nesta terra. Amém? E seguindo o material aqui, a vinda do Espírito. No Pentecostes temos a chegada da terceira pessoa da bendita, pessoa bendita da Santíssima Trindade. Nas palavras de Santo Agostinho, nos é dito assim: portanto, nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e encheu a casa dos seus apóstolos como um aguaceiro de santificação, os quais ele havia preparado para isso mesmo, para si mesmo, não vindo mais como um visitante passageiro, mas como um perpétuo consolador, para uma eterna habitação. Por que Agostinho está citando essa parte, irmão? Porque ele entende que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre algumas pessoas, nessa parte da história do mundo, e depois voltava para Deus. E alguns profetas tinham o Espírito Santo descendo sobre eles e revelando coisas da parte de Deus. Mas naquele momento é diferente. É um aspecto especial da vinda do Espírito Santo. Agora ele veio para habitar na terra. Então, por isso que Agostinho cita essas palavras. Não mais como um visitante passageiro, mas como um perpétuo consolador, para uma eterna habitação. Dessa forma, ele veio para os seus discípulos,
não mais pela graça da visitação, que era algo que acontecia e depois o Espírito voltava para Deus, ou da operação neles, mas pela própria presença da sua majestade. Por isso que Pedro fala que a profecia de Joel se cumpriu naquele dia. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Sobre toda a carne não é sobre todo crente, é sobre toda a carne. Significa sobre todos os homens. E eu não estou dizendo com isso que todos os homens têm o Espírito. Eu estou dizendo com isso que o Espírito está pronto, está disponível, está sobre todos os homens, para que quando eles recebam a Cristo, Ele venha habitar neles. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos assim, que o Espírito Santo habitava entre eles, mas um dia o Espírito Santo estaria neles. Há uma grande diferença. Amém, irmãos? Na verdade é uma questão de vida ou morte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então isso é muito importante para nós. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito se somos filhos de Deus. Então o Filho de Deus tem convicção interior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque não há dificuldade para um filho de Deus, e eu falo dificuldade para confessar as coisas de Deus, porque ele tem testemunho interior do Espírito Santo. Seguindo então. Deste momento em diante, o Espírito Santo passou a residir na terra. O Pai e o Filho residem na igreja agora por meio da terceira pessoa da Trindade. Vou repetir para os irmãos aquelas 3 expressões gregas, preposições gregas: ek, dia e em. Porque quando nós falamos que o Espírito Santo está em nós, nós podemos falar também que Deus está em nós, e nós podemos falar que o Filho de Deus está em nós. Por quê? Porque o Pai e o Filho habitam em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. É que significa que todas as coisas procedem de Deus. Dia significa que todas as coisas procedem de Deus através do Filho de Deus. O Filho de Deus é Deus revelado. E todas as coisas procedem de Deus através do Filho de Deus no Espírito Santo. Se você ler o capítulo 14 de João nesta ótica, você vai entender as expressões que Jesus fala. Ora ele vai enviar o Espírito, ora ele vem habitar neles, ora ele, o Pai, vem habitar neles. E parece que há algum tipo de contradição. Mas por quê? Porque o Pai e o Filho habitam em nós no Espírito Santo, na pessoa bendita do Espírito Santo. Não queremos dizer que o Espírito não está nos céus. Ele não é homem como nós, que pode apenas estar em um lugar ao mesmo tempo. Às vezes a nossa dificuldade para entender Deus é isso, irmãos. Nós adequamos Deus dentro da nossa cabeça humana. É muita presunção, você não acha? Eu não aceito que Deus existe porque eu não entendo. É muita presunção. Não é? É como se você dissesse assim: eu só recebo a realidade que Deus existe se eu conseguir contê-lo no meu pensamento. É muita presunção. Se você conseguir conter Deus no seu pensamento, Ele não é Deus. Porque você é um ser finito, sua mente é uma mente limitada. E Deus é um ser infinito. Se Ele não é um ser infinito, Ele não é Deus. Por isso você não pode contê-lo. Amém, irmãos? Mas você pode se relacionar com Ele naquilo que dele é permitido a você ter. E você nunca se torna Deus, mas você pode conhecê-lo. E o primeiro princípio para conhecer Deus é realmente reconhecer a nossa miséria humana. E como a nossa tentativa de explicar Deus muitas vezes é da nossa própria rebeldia contra Ele. Deus, ou seja,
Deus não precisa provar para você que Ele existe. Ele já disse que existe. Essas são duas premissas que a Bíblia tem. Deus existe. Deus fala. E você encontra isso lá em Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado. Então isso está partindo do princípio que Deus existe. E que Deus fala. Amém? E que Deus está em todos os lugares. E o Espírito Santo é Deus. Então Ele pode estar em nós e pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo ponto, podemos dizer que o Espírito Santo, de forma mística, mas muito real, assumiu uma forma humana na igreja no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele assumiu uma forma humana em que sentido? Naqueles 120 homens que estavam reunidos. Aqueles 120 homens juntos se tornaram naquele dia o corpo de Cristo e o Espírito Santo habitou nesse corpo místico. Então é nesse sentido que o irmão está querendo dizer aqui. Um homem coletivo. Não como encarnação do verbo, porque o Senhor Jesus se tornou um homem. Amém? Mas através do Espírito Santo, o Senhor Jesus se tornou muitos homens. Muitos homens. Por isso chama-se o corpo de Cristo, o qual o cabeça está no céu. Falando da união do Espírito com a igreja. Ele estaria conosco e em nós. Vocês leram isso comigo lá em João 14, 17. Que ele estava entre eles e estaria neles. Também em Romanos 8, 9 diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A igreja, o templo de Deus, como diz 1 Coríntios 6, 19, não sabeis que vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? É a habitação do Espírito na terra. Amém? Terceiro, irmãos, os papéis distintos na Santíssima Trindade. Chamamos isso de trindade econômica. Por que econômica? Nós usamos essa frase para falar de dinheiro hoje. Mas economia vem de duas palavras gregas, oiko e nomos. Pode ser traduzida como oiko, casa, e nomos, norma. A norma da casa. A lei da casa. A maneira que Deus lida com todas as coisas chama-se oikonomia. A economia de Deus é como Deus lida com todas as coisas, na criação, nos homens, na igreja, em tudo. Como Deus lida com as coisas. Como é que Deus faz, como Ele trabalha. Essa é a economia de Deus. E também é como Ele se dispensa para o homem. Isso também é a economia de Deus. Como Ele se entrega ao homem, como Ele se reparte para que o homem possa experimentar Deus. Assim como o Filho veio para representante do Pai, assim o Espírito veio para comunicar a obra do Filho. No dia de Pentecostes, vimos dar início ao ministério do Espírito na igreja. Amém? Continuando, a obra do Espírito em nós. E a primeira coisa da obra do Espírito em nós, individualmente, é o quê? Comunhão. Comunhão é o aspecto genérico. Como assim? É um aspecto mais panorâmico de tudo. Comunhão diz respeito a tudo. Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho. 1 Coríntios 1, 9. Mas essa comunhão que nós temos é no Espírito Santo. Então, a primeira coisa, comunhão. Estava conversando com a minha filha essa semana na mesa, e estava falando para ela, filha, a mesa é um lugar de comunhão. Que pena que as famílias perderam o sentido da mesa, não é verdade? O filho pega o prato, vai para o quarto, mas a mesa é um dos maiores símbolos que nós temos de comunhão. Aqui nós estamos em comunhão, irmãos. Logo nós vamos ver isso.
Mas falava para ela assim, ela dizia, como assim, pai, o que é comunhão? Daí eu disse para ela, comunhão é ter em comum, comungar, repartir. Aquilo que eu e o Felipe temos em comum. E o que você tem em comum com o papai na mesa? Nós estamos comendo o mesmo arroz. Daí ela olhou para mim e disse, não, você está comendo o seu arroz e eu comendo o meu arroz. Ela disse, filha, mas o mesmo arroz da mesma panela, a mesma carninha da mesma panela, a mesma mesa, a mesma família, a mesma casa. O que nós temos em comum? Somos uma família. Amém? Nós repartimos das mesmas coisas. Isso é comunhão, irmão. E aqui, irmãos, o que nós temos em comum? Em torno de quem nós estamos aqui? De Cristo. Então nós temos em comum aqui Cristo. Nós estamos na comunhão do Filho de Deus. E é isso que João fala na sua primeira epístola. Primeiro, João precisa testemunhar que aquele Cristo é real. Que não é uma ficção, não é uma invenção, não é uma filosofia. Então, João precisa lembrar a eles que João uma vez, por exemplo, teve encostado, reclinado no peito daquele Senhor da glória. O Deus que desceu do céu e se tornou homem. E João teve a graça da parte de Deus, como diz o evangelho dele, de reclinar a sua cabeça sobre o coração do Senhor. E ele diz assim, na sua primeira epístola, no capítulo 1, né? Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Está falando do próprio Senhor da glória. E diz, a vida se manifestou e nós a temos visto. E aquilo que vimos e ouvimos vos anunciamos. Aí ele fala assim para os irmãos, para que tenhais comunhão conosco. E ele continua dizendo, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos a comunhão dos apóstolos aqui, que está lá em Atos 2,42, e a comunhão do Pai e do Filho. Mas aonde se estabelece toda essa comunhão, irmãos? 2 Coríntios 13:13. A comunhão do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós entramos nessa realidade. E é em Deus que nós podemos compartilhar de Deus. Que Deus se torna acessível naquilo que dele nós podemos conhecer para nós. Na igreja, ou seja, a Trindade Santa é repartida na igreja, ela é dispensada na igreja, e nós estamos aqui na comunhão do Pai, do Filho, no Espírito Santo, na comunhão dos apóstolos. Que apóstolos? Um como João, por exemplo, não é? João está testemunhando para nós que ele viu a Jesus. Ele ouviu Jesus, ele contemplou Jesus, ele passou 3 anos e meio observando aquele homem. É isso que ele está falando. E agora que o Senhor morreu por eles, ressuscitou, deu o Espírito Santo para eles, eles entraram numa comunhão real com esse Filho de Deus, que revelou Deus para eles, eles anunciam esse Filho de Deus para todo mundo. Para quê? Para que eles tenham comunhão com os apóstolos. É por isso que nós anunciamos a Jesus para todos os homens, irmãos. Para que a mesma comunhão que nós temos, eles possam entrar. E não são todos os homens que têm a Deus. E nem são todos os homens que são filhos de Deus. Isso é uma teoria que todo mundo é filho de Deus, é uma mentira. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo nas suas vidas e têm a Jesus Cristo, então eles foram inseridos nessa comunhão. Amém? Da Santíssima Trindade. Por isso que eu falei que quando você entra nessa comunhão, então isso é algo genérico. Quando eu falo genérico, é geral.
Tudo que Deus é e pode ser repartido a nós, é repartido pelo Espírito Santo, na comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Isso é a pericorese na igreja. É um movimento da Trindade na igreja. Amém, irmãos? O segundo ponto ali é regeneração. Aqui começa a sua vida cristã. Está lá em João capítulo 3. Regeneração é ser gerado pelo Espírito. Nascer do Espírito Santo. E a gente precisa só tocar um pouquinho nisso aqui, nesse sentido. Ah, irmão, vamos falar de Jesus? Ah, conta de Jesus para mim, hein? Ah, que bonito. Não, a gente tem que se aproximar de Deus, etc. Você pode pensar esse tipo de coisa. Mas a vida com Deus, ela começa nesse ponto aqui. Risque no seu material de caneta. Nascer de novo. Regeneração. Que invenção é essa? Não é palavras minhas, não. A gente sabe que está lá em João capítulo 3, não é? Aquele erudito judeu, formado na Universidade de Jerusalém, mestre em divindade, né? Mestre da lei, que sabia tudo de Deus, do Pentateuco, toda a teoria, ele vai ter com Jesus de noite e já chega confessando para Jesus que sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus, porque Jesus estava fazendo muitos milagres e só podia ser vindo da parte de Deus. Aí Jesus dá um veredito para ele. Está lá em João 3,3. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou nascer de novo. Daí ele percebeu, esse mestre entrou com uma metáfora, deixa eu entrar na metáfora dele. Como é que seria isso? Então, eu sendo velho, vou tornar o ventre da minha mãe e voltar a nascer? Nicodemos está dizendo para Jesus, como é que eu posso começar de novo? Que maneira é essa de começar de novo? E Jesus disse, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós lemos lá em Ezequiel 36 que a água seria aspergida sobre eles para a purificação de pecados. E o Espírito seria dado a eles. O Senhor daria um novo Espírito e colocaria nesse Espírito o seu Espírito. Isso é nascer de novo, irmãos. Amém? Marcelo, ele não está falando do batismo. Não. 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 Alguns pensam que sim. Alguns pensam que essa água até mesmo é. Mas quando a gente... Esse água e espírito, a gente vai achar essa expressão... Se a gente for bíblico, a gente vai achar essa concordância lá em Ezequiel 36, 26. Lá tem a água e o espírito. A água aspergida para a purificação dos pecados. E o espírito para o novo nascimento. Regeneração. Você é como uma lâmpada apagada. Eu vou usar essa expressão porque está perto de nós. Quem lembra daquelas lâmpadas amarelas? Que tinha 2 conectorzinhos dentro, assim. Aí quando ela apagava, você pegava ela na mão, balançava. Aí você via que um daqueles 2 fiozinhos estava rebentado. Não é assim? Assim é o homem sem Deus. Provérbios 20, 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É como uma lâmpada. Quando nós não temos a Cristo, ela não existe em nós. Mas quando nós nascemos de novo, é isso que o Espírito Santo faz. Ele pega aquele fio que está arrebentado e liga. Quando ele liga, você nasceu para Deus. Você nasceu do alto. Nascer de novo aqui é nascer do alto. Da onde que João está tirando isso? Bom, ele já falou isso lá no capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram
do quê? Da vontade da carne, nem da vontade do homem algum, mas de Deus foram gerados. Essa é a expressão mais perto. Na sua Bíblia vai estar assim, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. A expressão mais próxima é, mas de Deus foram gerados. Então, ser gerado de Deus é ser nascido para Deus. Nascido do alto, nascido de novo. Isso é regeneração. É aqui que começa a vida cristã. Amém? Não é quando você foi batizado quando era pequenininho, não é quando você foi consagrado na igreja, entre aspas, não é nada disso. E daí você vai entender porque tantas pessoas têm uma criação cristã, mas não são cristãos. Porque o cristianismo, ele não é de berço. Eu sou cristão porque recebi Jesus Cristo. A Helena, minha filha, será cristã quando ela receber Jesus Cristo e o Espírito Santo aplicar essa verdade que Jesus está pregando nela. Então, minha filha vai nascer de novo. Significa, sabe o quê? Para nós entendermos bem, Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Se o Júnior é filho de Deus, ele tem o Espírito de Deus, foi regenerado por Deus. Quando ele tem um filho, a filha dele, o filho, tem que receber a Cristo. Uma criança não pode receber a Cristo porque ela não entende. Ela só pode receber a Cristo quando ela recebe o Evangelho, quando é pregado para ela, ela se arrepende daquilo que ela fez, daquilo que ela é, por natureza, e recebe o Senhor. Amém? Então acontece a mesma coisa que aconteceu com o pai dela nela. Ele nasceu de novo, ela nasceu de novo. Mas muitas pessoas são criadas num ambiente cristão, mas não nasceram de novo. Amém, irmãos? E por isso muitas pessoas se dizem cristãs, mas elas conhecem Deus só de ouvir falar. É como se você conhecesse um bolo. Você olha para o bolo e você fala tudo do bolo. Você sabe como foi feito o bolo, que ele é de chocolate, né? Mas o dia que você botar o dedo no bolo e provar do bolo, daí ninguém mais precisa falar para você como é que é o bolo. Você não vai mais filosofar sobre o bolo. Você comeu o bolo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Deus é algo para ser experimentado. E quando é experimentado, se torna uma realidade no coração humano. E isso chama-se regeneração. E como é que acontece isso? Receber a Cristo. Receber a Cristo como? É fechar o olho? Não, é a realidade do Evangelho. Existe uma realidade no Evangelho. O anúncio do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Amém? O que são boas novas? Uma boa notícia, você estava perdido e Deus enviou um dia seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você reconhece que você precisa daquele Salvador. Então você se agarra a ele. E ele começa um processo na sua vida. Isso chama-se regeneração. Esse é o começo. Esse é o ligar da lâmpada. Amém? Isso é obra do Espírito Santo. E depois o Espírito Santo continua produzindo em você realidade. Porque agora tudo o que Cristo fez está disponível para nós. E o Espírito Santo é o óleo da santa unção. Ele tem todas aquelas coisas referentes ao Filho de Deus. Como assim, irmão? Tudo aquilo que Jesus é está disponível para você. Toda a santidade de Jesus, toda a tranquilidade de Jesus, toda a serenidade de Jesus, tudo aquilo que Jesus é está disponível para você e eu desfrutarmos. Por isso que eu sempre gosto de falar para os irmãos que a nossa pobreza provém do fato de nós não experimentarmos a realidade espiritual. Amém? Porque você é uma pessoa nervosa? Cristo não é nervoso. Você é uma pessoa agitada? Jesus não é agitado.
Irmão, pense, um dos maiores psicanalistas do mundo foi conquistado por Cristo no seguinte fato. Ele avaliou todos os homens importantes da história do mundo, que influenciaram pessoas, mas não houve nenhum como Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi entregue pelos seus amigos. Jesus Cristo, ele foi amaldiçoado por Pedro. E a Bíblia fala em Lucas que quando Pedro estava amaldiçoando Jesus, Jesus olhou para ele. E diz, quando Jesus olhou para ele, você pode imaginar como Jesus olhou para ele. Né? Será que Jesus olhou com raiva dele, irmão? Se Jesus tivesse olhado com raiva para ele, ele não teria saído desesperado como ele saiu. Jesus estava sendo esbofeteado, cuspido, tinha sido entregue por eles, ele tinha acabado de negar Jesus. E o homem mais sereno que existiu nesse mundo olhou com ele com compaixão, com misericórdia. E diz que quando aquele estudante leu aquela cena, aquilo tocou ele de tal forma que naquele dia ele disse, eu quero esse Jesus como Senhor da minha vida, porque não existiu nenhum homem como ele, e nunca existirá nenhum homem como ele. E depois que nós recebemos a regeneração, irmãos, o Espírito Santo, ele tem tudo aquilo que é de Cristo para nos oferecer. A tranquilidade de Cristo, a serenidade de Cristo, a compaixão de Cristo, a misericórdia de Cristo, o amor de Cristo. Tudo o que você será como cristão deveria vir dessa verdade. Veja como é importante. Hoje as pessoas dizem, Senhor, me dá mais paciência. Senhor, me dá mais amor pelo fulano. Senhor, me dá mais compaixão. Senhor, me dá mais... tira um pouco desse meu nervosismo. A pessoa quer melhorar em si mesma. Não foi o que Deus prometeu para nós, irmãos. Deus prometeu para nós que o Filho dele se tornaria real cada vez mais em nós. Cresceria cada vez mais em nós por obra do Espírito Santo. E tudo na vida cristã se resume a essa realidade. Quando fala dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, são características do Filho de Deus. Humildade, são características do Filho de Deus. O Filho de Deus é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Esse é o Filho de Deus. Amém? E agora o Espírito Santo vai produzindo esse Filho de Deus em cada um de nós. Não é maravilhoso, irmão? Quando nós vamos negando a nós mesmos e essa realidade vem sendo produzida em nós, isso chama-se santificação. Amém? É um processo que vai acontecer durante a nossa vida toda. Então, um cristão medíocre, irmão, é uma derrota. Amém? Um cristão que está 20 anos na mesma situação é uma derrota. Um cristão que não amadureceu, não se tornou sereno, não se tornou equilibrado, homem de juízo, de sabedoria, porque ele manifesta Cristo, expressa Cristo. Isso é uma derrota. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Para nós deveria ser uma vergonha, para nós que conhecemos Jesus há muito tempo. Que nós ainda estamos nas mesmas mazelas, porque nós não estamos dando razão ao Espírito Santo, dando oportunidades, não estamos disponíveis ao Espírito Santo. Por isso nós estamos na mesma situação. Amém, irmãos? E o quarto ponto, glorificação. É o que o Júnior falou aqui na sua oração. Ele disse que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. A obra de Deus não termina só quando você conheceu a Cristo. Deus não desiste de você fácil. Amém? Deus não desiste de nós, irmãos.
Nós desistimos dele muitas vezes, mas ele não desiste de nós. E ele vai começar e vai concluir. Que Deus maravilhoso, não é? Nós somos diferentes dele. Nós começamos uma coisa e abandonamos. Deus não. Deus começou boa obra em nós e há de completá-la. E sabe quando vai acontecer isso? Quando nós formos glorificados. Isso é uma promessa para nós, sabia? O que vai acontecer com o corpo do Filipe? O corpo do Filipe vai se tornar, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. 1 de João capítulo 5. Então, irmãos, é uma promessa gloriosa para nós. Glorificação é quando o pecado não estiver mais presente na nossa carne. E nós tivermos um corpo de glória. Ou como diz 2 Tessalonicenses, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos. E para ser admirado em todos aqueles que creram. Então, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, irmãos, essa obra será completa. Nós podemos dizer, em outras palavras, que nós manifestaremos no nosso corpo físico aquilo que de Cristo nós temos. Serão vestes de glória. Por isso que quando nós lemos 2 Coríntios 4, nós precisamos prestar bastante atenção no que Paulo está falando. Ele está falando que a nossa pequena e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Sabe o que é peso de glória na linguagem de Orígenes? Vestes de glória. E isso vai ficar evidente na segunda vinda de Cristo. Nem todos os irmãos serão iguais na segunda vinda de Cristo. Alguns terão vestes de glória resplandecentes. Ou seja, na sua carne será visível aquilo que de Cristo eles têm. Isso devia chamar muito a nossa atenção. Amém, irmãos? Porque é o Espírito Santo que vai produzir essa realidade em nós. O Espírito que há em nós, como diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É Romanos 8:11 isso. Amém? Nas palavras de Edward Irving, ele declara isso de forma muito bonita e resumida. Diz assim: da mesma forma que a doença, e eu gostaria disso, só que antes que, porque temos de uma maneira geral muitas pessoas aqui, precisamos entender, irmãos, por que nós nos adoecemos, por que os nossos cabelinhos vão ficando brancos, por que começamos a ter rugas, por que nossos órgãos começam a falhar. Ou, em outras palavras, porque nós estamos num processo de morte. Precisamos entender o motivo disso. A Bíblia diz qual é o motivo disso. A Bíblia diz que no nosso corpo habita algo chamado pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, quando você começa a olhar no espelho, assim, seu corpo, que era uma pele de pêssego, virou um maracujá murcho. Essas rugas são sinais da morte por causa do pecado. Nós não precisamos discutir com ninguém sobre isso, amém? Se você passar por qualquer cemitério em Joinville, você vai ver o destino do seu pai, o seu, dos seus filhos. Os seus avós já pode ser que estão lá, não é verdade? Estão lá. E o seu destino é lá também. É assim ou não? Alguém aqui vai ficar para a posteridade? Pensa que vai viver para sempre? Não.
Hã? Se Jesus voltar, os salvos não passarão pela morte. Mas se ele não voltar, todos nós vamos experimentar essa verdade, irmão. Todos nós vamos experimentar essa passagem. Não é? E aí? Por que isso acontece conosco? Por causa do pecado. Então daí você vai entender melhor a frase do irmão. Da mesma forma que a doença é uma forma visível do pecado no corpo, a antecipação da morte, o precursor da corrupção, e assim como a doença de qualquer tipo é o começo da morte, a vivificação do nosso corpo mortal por meio da influência interior do Espírito é a antecipação da ressurreição, a antecipação da redenção, o início da glória quando ainda estamos no estado de humilhação. Mesmo você sendo um cristão, crente, você sabe que você está entre o agora e o ainda não. Não é assim? Você pode glorificar a Deus hoje, mas amanhã você vê que você nem pode dar um aleluia. Você acorda mais frio do que uma geladeira menos 18, né? Não é assim? Aí quando acontece essa frieza espiritual com você, o que está revelando em você isso? Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Todas as vezes que nós deixamos de buscar a Deus, de orar, nós estamos deixando evidente, irmãos, as marcas do pecado. Amém? E todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, nós podemos experimentar essa realidade interior do Espírito, a vida do Espírito, até mesmo para o nosso corpo físico. Quantos irmãos que testemunham de viajar 10, 12 horas e chegar no local e dizer para o Senhor assim: Senhor, hoje eu precisava descansar e já vou ter que falar, porque os irmãos estão esperando, né? Imagina. E daí o Senhor fortalece o cansado, dá força ao aflito, esforça, dá capacidade, até mesmo física. Isso é uma experimentar da vivificação do Espírito, que vai se completar quando o Senhor voltar. Então nós não vamos ter mais dor, sofrimento, cansaço, choro, pranto. O Senhor enxugará dos rostos toda lágrima. Amém, irmãos? Muito interessante na aula passada, a presença do pecado. Você lembra? Falou da regeneração do livro. Isso foi muito interessante. Sim. A santificação, a regeneração nos dá o perdão dos pecados. Da culpa do pecado. Nos livra da culpa do pecado. A santificação nos liberta do domínio do pecado. E a glorificação nos liberta da presença do pecado. Agora não haverá mais pecado quando nossos corpos forem regenerados, forem glorificados. Amém, irmãos? Seguindo o nosso texto aqui, o ministério do Espírito. E nós só vamos tocar mais rapidamente agora. Amém? 1 Coríntios 12, você tem revelado o Espírito Santo nos dons no corpo de Cristo. É interessante, irmãos, porque as pessoas pensam nos dons de uma maneira muito equivocada. Todo cristão, existe nele muitos dons, só que estão latentes. É como uma criança. Quando uma criança nasce, você pode dizer que ela é aleijada? Não. Você pode dizer que ela não anda? Ela tem dentro dela a capacidade de andar. Não é assim? Dentro dela, ela ainda não vê, ela vê tudo embaçado, mas ela tem visão ou não tem? Tem. Visão, andar, tocar, respirar, falar, está tudo dentro dela de maneira ainda adormecida. Um cristão que nasceu de novo é assim, irmãos.
Os dons espirituais, num cristão, funcionam dessa mesma forma. Até o próprio irmão Stephen que faz essa comparação, né? Ele diz que o cristão ele tem dons, porque ele tem o Espírito, amém? Só que como ele não amadurece, aquilo não se evidencia nele. Como uma criança que não cresce, por isso não anda, por isso não fala. Então ela permanece num estado terrível, né? Eu sempre falo para minha filha, o papai gostava muito quando ela era pequena, mas o papai gosta dela agora também. Porque se ela tivesse continuado pequena, nós teríamos que tratá-la, porque ela teria algum problema. Mas espiritualmente falando, as pessoas não estão preocupadas com isso. Não é verdade? Em manifestar o Espírito, os dons do Espírito. Às vezes é só uma bagunça, uma loucura. Na verdade parece um monte de crianças brincando, né? Os dons, segundo 1 Coríntios 12, é obra do Espírito Santo. Os irmãos podem ler o verso 11 pelo menos, né? 1 Coríntios 12, verso 11. Um só e mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, segundo a sua vontade, a cada um individualmente. E por que nós não vamos tocar em cada dom especificamente? A gente falou que quando nós falarmos sobre a igreja e o serviço dos membros do corpo da igreja, aí nós vamos falar dos dons. Amém? Agora nós estamos falando daquele que é o doador dos dons, daquele que produz e distribui a cada um segundo lhe apraz. Também na direção dos assuntos, e nós tocamos nesse texto semana passada, vamos falar mais rapidamente, e na liberdade. 2 Coríntios 3, você tem lá o ministério do Espírito, não é? E lá fala que os irmãos eram cartas de Cristo. E o Espírito Santo tinha produzido essas cartas, foi produzida pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isso nos revela, irmãos, que em todos os assuntos, quem tem Deus, quem tem o Espírito, pode buscar a direção do Espírito. Sabe quando você se deparou por tantas vezes dizendo esta frase, mas eu não sei o que fazer, né? Já conhece essa frase? Eu conheço ela. Eu sempre falo ela. Quando nós temos o Espírito, nós temos um ajudador para nos revelar o que fazer, nos mostrar o que fazer. Amém? Porque se nós temos impresso no nosso coração e somos escritos, é escrito no nosso coração pelo Espírito de Deus, nos tornamos cartas de Cristo, então nós temos a realidade das direções de Deus dentro do nosso coração. Como diz 1 de João 2,27. A unção que há em vós vos ensina todas as coisas. E não tem necessidade de que ninguém vos ensine, porque ela ensina todas as coisas, ela é verdadeira e não falsa. Permanecei em Cristo, né? Nele, como ela vos ensinou. Seguindo, irmãos, daí nós temos Atos 20, 28, nós temos o Espírito no governo da igreja. É aquela passagem que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, olhai por vós. É interessante, né, irmãos? Como nós estamos despreparados para olhar por outros. Nós não olhamos por nós ainda. Nós temos muitas coisas para olhar por nós, para nos preparar. É isso que Paulo está falando para aqueles presbíteros. Olhai por vós. Até tem um livro do irmão Richard Baxter. Ele viveu em 1600. E ele era um pastor sério com Deus. Um homem que realmente era um verdadeiro pastor. E ele tem um livro chamado O Pastor Aprovado. E ele dedica muitos capítulos a essa frase de Paulo. Olhai por vós.
E depois, na segunda frase, e por todo o rebanho. Alguém que não olha por si mesmo diante de Deus e não foi tratado por Deus, não pode olhar pelos outros. Sabe aquele camarada que quer trabalhar e fazer um monte de coisa, mas não se consertou diante de Deus, as coisas diante de Deus, não pode olhar por outros. Não tem capacidade de olhar por outros. Precisa cuidar dele. E quando ele entra nesse assunto de cuidar dele, ele entra nesse assunto de cuidar dele moralmente, psicologicamente, em todos os aspectos. Olhai por vós, e Paulo está falando para os irmãos mais velhos em Éfeso, para os pastores de Éfeso, para os bispos, olhai por vós, e por todo o rebanho de Deus, sob o qual Deus, o Espírito Santo, vos constituiu. Não são homens que constituem os servos de Deus, é o Espírito de Deus. Hoje no mundo, irmãos, se você é de uma família católica e você tem um parente que é padre e a sua família gostaria que você fosse padre também, daí você pode ser padre, porque você vai para o seminário e depois você vai ser ordenado, né? Não é assim? Ou se você tem um amigo pastor, ele diz, rapaz, vai lá fazer o curso de teologia que eu vou te botar no ministério. E daí ele vai consagrar você ao ministério. Não, irmão. O verdadeiro ministro de Deus, ele é constituído pelo Espírito Santo. Não é pelo homem. É isso que o Espírito Santo está nos falando aqui em Atos 20, 28. Sobre o qual Deus, o Espírito de Deus os constituiu, bispos. Amém, irmãos? Quem constitui alguém para o serviço é Deus. Tem muitas pessoas que não têm títulos, irmãos. Isso a gente já vai olhar um pouquinho mais para frente aqui. Seguindo, também em Efésios 4, 8 a 11, Gálatas 1, Paulo fala, Paulo, apóstolo, a Gálatas 1, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Também parte 5, na adoração e nas reuniões da igreja, na pregação do Evangelho, irmãos. A nossa pregação é pelo Espírito de Deus. Se não tem o Espírito, irmãos, é só filosofia. Primeira de Pedro 1:12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam o que agora vos foram anunciadas por quem? Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho. A pregação do Evangelho deveria ser pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Você vai encontrar isso também em 1 Coríntios 2:4, 1 Tessalonicenses 1:5, quando Paulo fala que o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas em poder pelo Espírito Santo e em plena convicção. E o que pode se dizer de uma pessoa que ouve a palavra, consegue ouvir uma palavra vinda de Deus e uma que é pura filosofia, vamos dizer assim, né, baseada na Bíblia, e ela não consegue sentir a diferença e ainda é capaz de preferir a filosofia? Pode dizer que ela não tem espírito para, vamos dizer, discernir pelo menos que tem uma certa diferença, ou pode ser só um irmão, sei lá, teimoso? Pode acontecer de ele simplesmente ser alguém que não amadureceu um pouco a ponto de discernir e diferenciar entre uma coisa e outra. Ainda prefere os vícios, assim. Muitas vezes. Aí está o perigo da falta de crescimento em Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá, oração. B.
na parte da adoração nas reuniões da igreja. Jesus disse em 16:23 de João: o que pedires em meu nome, vos será concedido. Chegou ao nosso assunto da fórmula mágica, né? Como é que funciona para receber as coisas de Deus? Deixa eu te explicar, irmão. Ora em nome de Jesus. Vai dar certo. Aí você vai lá com as suas pretensões humanas, com as suas ambições humanas, e você assina em nome de Jesus. Né? É assim que os religiosos fazem, irmãos. Eu quero ficar rico, eu quero ter um carro, eu quero ter milhões, eu quero que a minha empresa deslanche, eu quero tal coisa, eu quero aquela mulher, eu quero não sei o quê. Como é que faz? Pede em nome de Jesus. Em nome de Jesus virou assinatura para as pessoas receberem aquilo que a ambição delas propõe. Está errado, irmãos. Em nome de Jesus, nesse texto, significa em Cristo. Em mim. É isso que Jesus está falando. O acesso ao Pai no Espírito é através do Filho. Amém? É estando no Filho. Sabe por quê, irmãos? Oração é relacionamento com Deus. Oração não é preparada. Se você orar tantas vezes a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, vai dar certo. Abre no Salmo 23 e lê 10 vezes. Depois você joga 3 pedrinhas para trás, essas coisas não funcionam, irmãos. A oração, ela é relacionamento com Deus. Eu gostava muito de conversar com um pedreiro que trabalhou para mim, e ele dizia assim: poxa, eu sempre falo para Deus aquilo que eu estou sentindo. Chego para Deus: Deus, não está fácil hoje, estou cabreiro. Na verdade eu estou querendo pegar aquele cara e matar. Ele está orando, irmão. Acredite você ou não. Aí, como você é religioso, você pensa assim: vamos orar agora. Dobra o joelho, né? Aí já dobra o joelho. Fecha o olho. Agora, querido Pai, amado Senhor, dono do mundo, Deus de toda a terra. E começa. Os irmãos estão percebendo, irmãos? O Senhor quer relacionamento conosco. Significa que Ele quer que nós conversemos com Ele. Amém? Abramos o nosso coração para Ele. As nossas tristezas, as nossas alegrias. E não é para você falar um monte de coisa, então você vai ser cheio. Quando a Bíblia fala assim: abre a tua boca e eu te encherei, significa que o Senhor vai começar a dar palavras de oração para você. Porque Ele quer relacionamento com você. Amém? Orando no Espírito, Efésios 6:18 e Judas 20. Estar no Espírito é estar em Cristo. Amém, irmãos? A tônica da intercessão é a vontade de Deus. Amém? 1 de João 5:14. E eu gostaria de citar também que muitos irmãos citam Mateus 18:19, né? Bom, não deu certo, orei sozinho em nome de Jesus. Vamos chamar os irmãos. O que 2 ou 3 concordar aqui na terra, será concordado no céu. Formação de quadrilha, agora dá certo. Não é, irmãos? Aí nós temos o exemplo para os irmãos aprenderem que não é assim que funciona. Qual o exemplo? De Ananias e Safira. Fala que eles dois concordaram e mentiram para o Espírito Santo. É a mesma palavra de concordar de 18:19 de Mateus. Só que no caso deles, eles concordaram com uma coisa contra Deus, contra a vontade de Deus. Mas eles concordaram, não é? A gente precisa sempre lembrar deles, quando a gente pensar que se a gente orar com os irmãos vai dar certo.
A gente precisa orar segundo a vontade de Deus, irmãos. E se nós não sabemos a vontade de Deus, olha aqui onde é que ela está. Olha aqui onde é que ela está, olhem para mim aqui. Aqui está a vontade de Deus. Todo o conselho de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, dificilmente você vai ter um relacionamento a ponto de orar segundo a vontade de Deus. O Espírito de Deus vai produzir em você palavras de oração segundo a vontade de Deus, se você tiver dedicação para buscar a vontade de Deus, caso você não a saiba. E daí você vai experimentar 1 de João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. A oração são palavras de um coração que prevalece diante de Deus, porque foi conquistado por Deus. Isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. Quando fala prevalece é porque foi atendido por Deus, porque foi conquistado por Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. E nos hinos também nós vemos o ministério do Espírito. Por exemplo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios 5, 18 e 19. Quem direciona as canções da igreja, irmãos? O Espírito de Deus. Amém? Na inspiração das Escrituras nós temos o Espírito de Deus. 2 de Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Amém? Estou passando rápido. Agora, inédito para todo mundo. Amém? João capítulo 16. Texto bem conhecido de todos nós. A convicção do Espírito. Você já foi convencido por alguém de alguma coisa? Já? Alguém já conversou com você e convenceu você de alguma coisa? Sim, em qualquer sentido que seja. Você pensava diferente. E então alguém o convenceu do contrário, ou seja, ou você convenceu alguém. O Espírito Santo está aí para nos convencer, irmãos. Amém? Amém. Que glória, né? Por que nós pedimos perdão? Ele nos convenceu que é errado. Porque nós fomos convencidos por Ele. Amém? Mas existe uma coisa que o Espírito Santo precisa nos convencer. A primeira delas é do pecado. E fala assim, 16, 8. Quando vier o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A tríplice convicção do Espírito. 3 coisas o Espírito Santo nos convencerá. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Primeira convicção, do pecado. Como é que funciona isso? Bom, quando o Espírito Santo ilumina um ser humano, irmãos, a sua real condição. Algumas pessoas ignoram o fato da consciência humana ser uma janela da alma. Como assim? A consciência humana, ela é usada, ela é uma parte de você que Deus deixou dentro de você para iluminá-la e para convencer você. E o Espírito Santo está aí para isso. E ele trabalha tanto da sua consciência como externamente. Como é que ele nos convence do pecado? Se você ler Romanos 2, você vai entender que a consciência do homem
é a contraparte da lei de Deus, é a outra cara da moeda da lei de Deus. Todo homem é um ser moral. Eu sei que você pensa que todo homem, muitos deles são imorais, né? Mas quando eu falo que é um ser moral, é um ser que sabe o que é certo e o que é errado. Isso está lá em Romanos 2,14. Diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência do homem é a contraparte da lei de Deus. Sabe a lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não adulterarás, não matarás, não fornicarás, não cobiçarás, não farás imagem de escultura. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei moral de Deus. A contraparte dela está onde, irmãos? Dentro do coração dos homens. Sabia disso, irmão? Nenhum homem precisa falar para ele assim, que adulterar é pecado, que matar é pecado, que roubar é pecado. Nenhum homem precisa. Pode até tentar se fazer o contrário, ficar ensinando ele desde pequenininho, que é certo. Mesmo assim, a consciência dele vai acusá-lo de estar errado. Quando nós vamos ignorando a consciência, então nós vamos nos tornando cada vez mais frios. Por isso é importante nós darmos atenção à voz de Deus na nossa consciência. E tem muitos que até cauterizam suas consciências. A consciência é como uma ferida aberta, e para ela parar de doer, ele pega brasa e coloca sobre ela. Dá para dizer então que algumas culturas já têm tipo de berço a consciência cauterizada? Não, de berço não. Pois é, mesmo a criança que nasce vendo que pode ter 20 mulheres sendo crianças, velhas ou novas. E que se não obedecer, vai para a forca. Não, ela vai sempre ter dentro dela. Ele pode ser o maior genocida. Se você perguntar para ele num momento de tranquilidade dele, ele vai dizer que é errado matar. Isso está dentro dele, foi colocado por Deus dentro dele. Então, quando Deus criou ele, ele ignora sempre, sim, luta contra aquilo, mas não pode dizer que de berço foi cauterizado. Amém? Então, só para a gente perceber, o Espírito Santo, ele faz a convicção, esse trabalho de convicção de pecado. Amém? Irmãos, e o pecado aqui é bem sério. Primeiro, você pensa que o pecado aqui pode ser qualquer coisa, qualquer ato pecaminoso, mas o Senhor Jesus está sendo bem específico aqui. O Senhor está sendo específico no fato de que o pecado aqui é a natureza pecaminosa que produz toda sorte de pecado. Jesus está sendo bem específico. Entre eles, o pior de todos, não crer em Jesus Cristo. Vocês conhecem essa história, irmãos? Do homem que se envolveu numa briga de bar e que ele agrediu uma pessoa e ele foi preso por causa disso. E aquela pessoa morreu e ele foi condenado à morte. Mas era uma pessoa que todos davam testemunho de que era uma pessoa muito boa, mas tinha sido condenado à morte, porque ele tinha matado alguém no estado que ele matou alguém. E o governador se comoveu com aquela situação. Mas o governador disse: eu vou fazer uma coisa para livrar esse indivíduo. Vou ter a carta de soltura dele no meu bolso e vou vestido de ministro de uma igreja para ele. Aí se vestiu de ministro assim, do evangelho, né? Aqueles trajes da época, e foi até a cadeia. Quando aquele homem condenado à morte, por causa do crime que ele cometeu, viu aquele que estava ali para salvar ele, mas não sabia que estava para salvar ele. O que aconteceu? Ele começou a blasfemar: vai embora daqui,
eu não quero nem saber desses negócios de que você vai falar. E o governador com a carta dele ali, né? Para levar ele da cadeia, para levar ele da morte, aqui no bolso. Eu não quero nem saber disso aí, vai embora daqui. Daí, mas xingou tanto o governador que o governador foi embora. Aí depois ele foi informado, né? Que o governador estava ali para soltar ele, e ele mandou o governador embora. Quando foram matar ele, ele disse assim: eu não vou morrer porque eu matei uma pessoa. Eu vou morrer porque eu rejeitei a minha libertação. Eu rejeitei o meu perdão. Eu expulsei aquele que podia me perdoar. E é isso que o Espírito Santo vem convencer os homens, que eles têm vivido uma vida de rebeldia contra o Filho de Deus. Por isso que fala do pecado, porque não creem em mim. Aí você entende o texto. É o pecado de que o homem tem, sendo rebelde contra Deus, rejeitando o Filho de Deus. Pô, mas ninguém tinha me falado de Jesus, mas todas as vezes que você se entrega aos prazeres e o pecado e o mundo, você está rejeitando o Filho de Deus. Porque Ele está disponível. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quando alguém, pelo Espírito, reconhece a Cristo, então o Espírito Santo o convence. O Espírito Santo ilumina a consciência. Aí você vai ter o que o texto diz aqui: a consciência testemunha da lei. Isso é o start para a regeneração. A consciência testemunha da lei. A consciência testemunha que ele é um infrator da lei, que ele é um pecador. E o Espírito Santo testemunha da graça. Mas a graça chegou para a salvação. A carta de alforria chegou. Os irmãos estão entendendo? O Senhor Jesus chegou. Marcelo, aqueles aos quais o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável, não é anulação da consciência, é endurecimento do coração. Quando a gente for falar de Romanos, daí a gente toca nesse pessoal lá. Então, a irmã está dizendo, tipo, no caso que a irmã comentou ali, alguém que nasceu no islamismo, né? Aprendeu que matar aquele que discorda dele é errado, que tem... Todas as vezes que ele mata um ser humano, irmão, Não, então, tipo, quando ele tiver... ele não tem dúvida que é errado. Ele continua, tipo, tá, mas me dizem que isso é certo, não sei o quê. Uma hora, tipo, mesmo que ninguém fale de Jesus para ele, tipo, ele vai ver, não, isso aqui tá errado mesmo. Tipo, Essa é a contraparte de Deus, de lei. Errado, Deus vai, tipo... Sim. Ou ele vai calar a consciência ou ele vai aceitar. O policial Porque a minha pergunta é quando você vê numa ação, vai numa favela, mata um traficante trocando tiro com ele. Quando ele, a própria corporação vai encostar ele, para ele passar um psicólogo, ele está exercendo uma função. Porque, irmãos, a contraparte da lei de Deus está no coração do homem. Amém? E essa é a janela. Sabe o que dizem sobre um evangelista, irmão? Um evangelista é aquele que, pelo Espírito, sabe tocar a consciência das pessoas. Precisa aprender a tocar a consciência das pessoas pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus toca a consciência das pessoas, as pessoas reconhecem a sua miséria e o seu pecado contra Deus. Principalmente o pior deles, talvez você não sabia que isso era o pior: não crer em Jesus. Não crer em Jesus, no inferno não estarão porque foram homicidas, adúlteros. Estarão porque não creram em Jesus. Estarão porque a salvação veio ao mundo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse em João capítulo 3, quem não crê em mim já está julgado. Já sua sentença foi dada. Então é muito importante nós percebermos essa questão da convicção do Espírito com respeito ao pecado. Amém? Segundo, a convicção do Espírito com respeito ao juízo, à justiça.
E veja com que Jesus relaciona a justiça, irmãos. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Não me vereis mais é o ponto-chave aqui desse versículo. Amém? Por que é o ponto-chave desse versículo? A figura aqui, irmãos, é do sumo sacerdote. E tem um livro apócrifo do Novo Testamento que vocês vão entender, vou lembrar depois qual que é, e vocês vão entender a figura da majestade do dia da expiação naquele livro. Porque era uma festa quando aquele homem saía daquele lugar. Porque quando ele estava lá dentro, precisava de um monte de sininho na roupa dele, para saber que ele não tinha morrido. Porque ele não estava diante dos olhos deles. Essa é a figura, para você entender esse texto aqui. Nós não vemos mais Cristo. Cristo entrou no tabernáculo celestial diante de Deus. Amém? Como nosso sumo sacerdote. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos convença da justiça. Amém, irmãos? O Espírito Santo derramado sobre nós é prova evidente de que Jesus está no trono. Amém? O Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é prova que o sacrifício de Jesus foi aceito e que nós fomos perdoados e que nós fomos justificados pela sua ressurreição. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo em nós nos convence da justiça. Amém? O testemunho da entronização de Cristo é dado pelo Espírito Santo. Temos convicção do Senhor como nossa justiça pela obra do Espírito Santo. Esse é o processo, irmãos. Amém? Você recebeu o perdão de pecados e você foi declarado por Deus justo. E Jesus Cristo é a tua justiça. Como é que você tem essa convicção? Não esqueça, são 3 convicções. O Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. É uma convicção da justiça. Não é outra coisa senão uma convicção. Como é que você tem essa convicção? Pelo Espírito Santo. Agora você sabe quem é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Você sabe que Jesus Cristo é a tua justiça. Amém? A nossa justiça está nos céus. Isso é justiça que foi imputada a nós. E a convicção dessa realidade é dada a nós por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence que nós fomos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma certeza, irmão. Você não tinha certeza, né? Mas primeiro você foi convencido do pecado, né? Depois você foi regenerado, agora você é convencido da justiça. Amém? O seu sacerdote está na presença de Deus, mas o Espírito Santo está aí para convencê-lo da justiça divina. Por isso que diz assim, preste atenção no texto: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e a nossa justiça agora não está aqui presente. Você não está pegando em Jesus, amém? Mas o Espírito está aqui, provando para você, convencendo você que Jesus Cristo é a sua justiça. E a convicção do juízo, amém? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nossa convicção do juízo futuro vem pelo Espírito em 2 aspectos. Primeiro, irmão, somos livres do juízo por Cristo. Amém? Você sabe que você foi livre desse juízo? Que bênção ser salvo, né, irmãos? O juízo eterno você foi livre. Amém? É só você ler, por exemplo, João 3,18. Quem crê em mim não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, desse juízo nós estamos livres, porque nós cremos em Cristo. Que juízo é esse, irmão?
é o outro espelho do juízo. A realidade do juízo vindouro. Então você vê o juízo em dois aspectos diferentes. Primeiro, você foi livre dele. Segundo, ele existe. Amém? E é quem convence o homem do juízo, é o Espírito de Deus. Amém? E veja, do juízo de Deus sobre todas as coisas, irmãos. Começando aqui no texto pelo príncipe desse mundo, que foi julgado na cruz de Cristo. Amém, irmãos? Foi derrotado na cruz de Cristo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Marcelo, como é que tu sabe tudo isso? Bom, irmão, é só você ler com atenção na sua casa o capítulo 5 de Apocalipse. Amém? Aí você vai perceber bem claramente o que é o Cordeiro de Deus. O que tudo o plano de Deus, o desenrolar de todo o plano de Deus está nas mãos dele. Amém? Lá você tem um livro e que ninguém é digno nem de olhar para ele, muito menos de tocá-lo. E que em nenhum lugar se achou alguém digno. E João chorava muito, a Bíblia diz. Ele estava na presença de Deus numa visão celestial. E diz que um daqueles anciãos disse para ele: não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E um livro com 7 selos naquela época era um livro de um testamento, que se era aberto porque era um rolo todo lacrado com 7 selos. E cada vez que se abria um selo, se uma parte dele se tornava realidade. E tudo isso está sob as mãos de Jesus. Amém? E dentro desse livro está o juízo de Deus sobre todos os homens. E quem nos convence desse juízo de Deus é o Espírito de Deus. Amém, irmãos? É só você ler lá Apocalipse. Resumindo, a nossa consciência nos convence, o Consolador nos convence. A nossa consciência nos convence do pecado cometido, o Consolador nos convence do pecado cometido. A nossa consciência nos convence da justiça impossível de ser alcançada. E o Consolador nos convence da justiça que foi imputada a nós por Jesus Cristo. Foi creditada na nossa conta por Jesus Cristo. Amém? Nos convence do juízo realizado e do juízo iminente. Amém, irmãos? E o último ponto aqui, para nós finalizarmos esse material, é a ascensão do Espírito. Parece estranho, mas quando a igreja for glorificada, o Espírito Santo sobe com a igreja. É isso que quer dizer aqui. E aí é interessante notar, porque eu particularmente não penso que a igreja é antes da tribulação, então não estou falando que o Espírito Santo é tirado antes da tribulação. Estou falando que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo é aquele que leva a igreja para esse fim. Com respeito a Cristo nos é dito: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Assim também com respeito ao outro Paracleto, o Espírito Santo. Depois de haver concluído sua obra na terra, retornará ao céu. Corrige aí, não é ao seu, é ao céu. No corpo que ele criou para si mesmo. Quem é esse corpo? O novo homem, a igreja regenerada. A transformação da igreja será efetuada pela obra ou pelo Espírito Santo que nela habita. Romanos 8:11. Depois de sermos moldados à imagem de Cristo pela obra do Espírito, para apresentá-la ao noivo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe qual é essa figura, né, irmãos? É a figura de Giase, aliás, de Eliezer, levando Rebeca até Isaac, né? E ele ia no caminho falando como era o seu Senhor. Essa é uma figura do Espírito de Deus, na figura do servo de Abraão, Eliezer, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até os resgates da sua propriedade em louvor da sua glória. Esta colheita acontecerá na segunda vinda do Senhor. Então, quando a igreja for
levada para estar com Cristo, quem a levará, irmãos? O Espírito Santo. Então, nós vemos o Espírito desde a sua descida até a conclusão do seu serviço nessa terra. Semelhante à obra de Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Também o Espírito desceu, amém? Para habitar um corpo místico, que é a igreja. E quando ela estiver preparada, adornada, então Ele o levará de volta para Deus. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Que o Senhor possa nos ajudar a entender mais e mais sobre a obra do Espírito Santo. Existem muitos outros aspectos que nós precisamos ver. Amém? Talvez ainda nós continuaremos semana que vem sobre o Espírito Santo. Para nós conseguirmos entender como é que é a questão do Espírito antes da encarnação de Cristo. Amém? E distinguir entre ele antes da encarnação de Cristo, no Antigo Testamento, na obra de Cristo, né? Porque a Bíblia fala que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E fez coisas pelo poder do Espírito Santo. Então, todas essas coisas fazem parte do ministério do Espírito Santo. Precisamos ver também. Mas gostaria que nós começássemos pelo Pentecostes, que nem nós fizemos aqui, até a ascensão, glorificação da igreja. Amém, irmãos? Gostaria de indicar para os irmãos o Espírito de Cristo, do irmão André Murrow, e o Ministério do Espírito, do irmão A.J. Gordon. Também nós temos um livro chamado O Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo, de um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. Foi um teólogo que foi presidente da Holanda, um servo de Deus, um homem piedoso. E como dizem os irmãos, os holandeses são sempre os melhores teólogos. O Benehim não, irmão. O Benehim serve para acender a churrasqueira só. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Se você não conhece as coisas que nós estamos falando, que o Senhor possa ajudar você a compreender as coisas do Senhor. Amém? Dê tempo ao Senhor e busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre toda a carne. Então parece que eu estou falando grego para você, talvez seja porque você não recebeu a Cristo ainda. Amém? E quando você sentar no seu quarto, na sua casa, considere isso diante do Senhor. O start da vida cristã é ser nascido de novo. Amém? Por isso que Jesus disse para aquele homem, guarde isso no seu coração, irmão. Se você guardar só isso, já fico feliz. É necessário nascer de novo. É essencial. É obrigatório. Amém? Esse é o start. Quando você for pregar o evangelho para algum amigo seu, não comece falando um monte de besteiras, irmão. Não comece discutindo religião com ninguém. Fale de Cristo. E fale que é necessário nascer de novo. Jesus disse aos fariseus assim: vós examinais as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna. Aí Jesus disse: mas é elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, porque eles eram rebeldes contra Deus, religiosos, para terem vida. Então, quando nós viemos a Cristo, nós recebemos vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém, irmãos? Os irmãos percebem? O Espírito Santo vai produzir essa sede no seu coração. Aí então, quando você invocar o Senhor, a Bíblia diz: todo aquele que clamar pelo Senhor será salvo. E aí você não vai mais se tornar estranho para você o que eu estou falando. Amém?
Se é estranho para você o que eu estou falando, não será mais. Porque você vai ser convencido. Sabe o que é ser convencido? Ser acordado. Sabe quando você está num sono e alguém te desperta, aí você olha assim, meu Deus, e agora? Olha onde é que eu estou. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Amém? Convencer. Mostrar. Ore. Crê em Deus. Se você nunca fez essa oração, eu peço que você faça essa oração. Senhor, o irmão lá falou assim para mim, que o Espírito Santo me convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Depois você me conte. Amém, irmão? Me conte. Isso é uma experiência que você vai contar para mim e para todo mundo. Amém? A gente sempre ouve essa mesma experiência. É assim, ó, vou contar para você. Agora eu entendo. Mudou alguma coisa. Parece que eu acordei. Parece que alguma coisa se nasceu dentro de mim. Parece que, meu Deus, eu não via que eu fazia essas coisas erradas. Agora eu vejo que eu estou fazendo tanta... como é que pode eu fazer isso? Meu Deus, eu tenho que pedir perdão para o fulano, para o Beltrano, para minha mãe, para minha avó. Olha o que eu fiz. É alguém que acordou, irmão. Foi acordado por Deus. Esse é o start da vida cristã. Quem não teve essa experiência, deve ter. Amém? Sabe, é uma convicção interior, assim, é um convencimento. Só o Espírito de Deus pode fazer. Aí depois tudo se abre, tudo é real. Nada mais é difícil, não é? Ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Não há limitações para um crente, irmão, nesse sentido. Deus não dá o Espírito por medida. Não há limitações. Ele tem o Espírito, ele conhece as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus conhece as coisas do coração de Deus. Então, por que não é difícil para um crente entender a Trindade? Receber a Trindade, porque ele é crente. Porque não é difícil para ele ver que um dia no ventre de Maria nasceu por obra do Espírito o Filho de Deus, porque ele é crente. Porque não é difícil entender que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Alguém que morreu, tornou a viver. Esse mesmo meu amigo religioso, irmão, ele fala de Deus, ele acha que tem que ouvir de Deus. Aí um dia eu perguntei para ele, certo, mas você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ele disse, não consigo crer nisso. Aí eu disse para ele, então, significa que você não recebeu o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós cremos, se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Significa que você não recebeu em você o novo nascimento. Porque quando nós somos convencidos pelo Espírito a respeito do Senhor, que não está mais fisicamente entre nós somos convencidos que Ele está vivo, sentado à destra de Deus. E se Ele está vivo, é o mesmo que nasceu no ventre de Maria, morreu na cruz, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Essa é a obra do Espírito em nós. Quando nós recebemos, nós cremos.